E aqui a gente vai, né? Eu vou tirando uma apanhada desses artigos da UFT sobre a obra, o que eu acredito ser importante e suficiente aí para você não ir fazer a prova sem ter conhecimento do que a obra trata, tá bom? Então, continue aí anotando, pegue aí seu papel e vamos ampliando aí cada vez mais o nosso olhar sobre o canto da carpinteira, tá? Então, vamos lá. Coloquei aqui uma outra visão, mais apontamentos, né, outras opiniões de outros artigos a respeito dessa obra. Embora a narrativa ela trabalhe com um lugar ficcional, como já falei, chamado Campineira do Ano Preto, parece retratar o sertão do antigo norte goiano, hoje Tocantins, pois a escritora, ao traçar a relação da mulher sertaneja com o sertão, reescreve a história e marca uma identidade regional. A narrativa ela pode ser um importante recurso para se refletir sobre o processo histórico, né, a representação da mulher e os seus ofícios em diferentes contextos sociais e concepções de mundo, além de possibilitar a reflexão sobre as formas de dominação e de exclusão no espaço sertanejo. A partir disso, investiga-se como são representadas essas figuras femininas ao mesmo tempo e observa-se as mudanças e o elemento cíclico em suas trajetórias do tempo e espaço ficcional. Essas mulheres, elas vivem uma realidade dura e sob a tradição patriarcal do sertão. Contudo, várias reviravoltas na narrativa, como a perda dos homens da casa e da lida, dão protagonismo a elas, perpetuando uma transgressão na tradição daquele sertão. Observa-se que mais forte que o patriarcalismo é a voz comunitária marcadamente feminina, pois tudo se resolve ali mesmo e sem contenda entre as pessoas simples daquele lugar. Então, observe essa questão das mudanças e do elemento ciclo dessa trajetória do tempo e do espaço ficcional. Como eu havia falado, traz essa questão mesmo lá dentro do sertão, o patriarcalismo, em que o homem é que sustenta, o homem que comanda, e com a perda desses homens, a mulher acaba tomando, né, para si o protagonismo, mesmo ainda sendo desvalorizado. Era suprido o ofício de carpideira. Sorte ela sabia ainda as orações antigas de benzeção. Com elas, na falta do defunto, para prantear, a carpinteira ia tirando o seu parco sustento. Benzia que era uma beleza. E no ponto que a oração braba já não surtia mais o resultado esperado, a carpinteira mandava o moleque à casa da raizeira, para ela entrar com um tratamento mais medicinal. Trabalhando com raízes e trazendo crianças ao mundo, a velha raizeira e parteira foi se transformando numa das mulheres de mais autoridade, mais respeitada daquelas bandas. E aí a gente se pergunta, será que hoje essa mulher rezadeira, benzedeira, carpideira, até tem o mesmo valor do que tinha antigamente? Eu me lembro que eu não nasci em hospital. Eu nasci de parteira, né? Então, assim, antigamente, não que eu seja tão velha, mas eu vivenciei isso. E ainda nessa cidade do interior, ainda tem aquela mulher que você vai lá, que ela reza sobre todo tipo principalmente mal olhado, arca caída. Então, a gente entender como que era esse processo dessas mulheres no sertão. Trabalhando com raiz e trazendo, né, crianças ao mundo. Então, você observa que hoje, só no interior, mas hoje você tem a tecnologia, você tem hospitais, vocês têm aí os postos agora, então poucas crianças nascem ainda desse serviço. Sabia lidar com a vida como ninguém, né? Seu ofício discrepante do fazer da carpideira trazia no bojo o princípio, o início, a possibilidade, um caminho a ser trilhado. Já o da sua companheira de lida trazia o fim, a exclusão de pés pisando sobre a boa terra batida na vida do sertão. Olha que interessante o paradoxo vida e morte. Uma trazia a vida através do parto, parteiro, e a outra
a morte, porque elas iam rezar, carpideiras, chorar sobre o morto. Constituíam-se ambos em afazeres artesanais repassados por força da tradição das mulheres mais velhas da família para as mulheres maduras que, no encalço de construir um espaço de trabalho, dedicavam-se totalmente à arte de lidar com a vida ou com a morte, página 149. Segundo a pesquisadora Cândida Galeno, há na função da carpideira, no cantar terços benditos e excelência, uma reverência para o ritual da morte, sobretudo porque demonstra profundo respeito aos falecidos. A estudiosa ela descreve uma cena de um guardamento ou sentinela no interior do Nordeste em que um grupo de mulheres rodeavam o defunto a cantar em coro diversos benditos, salve rainha e outros cânticos. Isso porque se acreditava que quando não se rezava, o demônio vinha para perto do morto, em forma de raposa ou de cachorro. Assim a reza não cessava até a cantoria da despedida e a realização do sepultamento. Então a gente vê que é daí que vem essa tradição de quando alguém morrer, você vai lá, as mulheres rezam sobre o caixão, tá? Então a gente precisa entender se essas tradições elas estão sendo negligenciadas, se elas estão sendo apagadas. A escola trabalha isso, mantém essa memória e como que isso se dá. No romance, o narrador ele toca nesse aspecto ao relatar que a carpinteira, através de seu ofício, poderia abrir a porta do paraíso para a pobre alma que tinha acabado de deixar o corpo. Seu canto e sua ladainha arrebatavam daquele momento de dor qualquer sentimento de angústia ou de dúvida se a falecida ou falecido esticado sobre a mesa, geralmente na cozinha, iria ser salvo e redimido dos seus pecados. A carpideira limpava o caminho do morto, engolia com a cantoria herdada de suas antepassadas e as excelências que saíam de sua goela todo e qualquer pecado que restasse daquela existência frágil de gente sofrida e simples do sertão, página 150. Então, observe aí como era aí o seu ofício, né, da carpideira. Observa-se que cota ela recebe em troca do seu ofício pequenos pagamentos ou produtos caseiros. Não raro não recebe nenhuma remuneração quando as famílias eram pobres, como certa ocasião em que ela ofertou seu ofício em pagamento. No velório, o enredo da mãe de Dora, que morreu devido a complicações no parto de gêmeos. Então, observe, era aquele pagamento, um frango, um porco, uma galinha, um arroz. Então, se tinha muito isso, não era dinheiro, tá? E às vezes, quando a família era pobre, nem isso. Esse tipo de pagamento remete aos primórdios da história da economia, sendo próprio das sociedades mais antigas, nas quais não se verificava o uso de um elemento específico que simbolizasse o que hoje se conhece por dinheiro nas relações de compra e venda. Por isso, os ofícios eram pagos, em geral, com animais ou outros objetos de pouco valor. Nota-se que a mulher sertaneja, representada na obra, ocupa no texto uma condição de subalternidade, que a situa sempre à sombra da figura masculina, colocando em evidência uma sociedade patriarcal e tradicional. No entanto, de forma até contraditória, a escritora ela marca essas mulheres na maturidade ou depois de enviuvarem como protagonistas de si mesmas, pois trabalham em seus ofícios, sustentam a casa, residem sozinhas e criam seus filhos, marcando outro olhar sobre a mulher sertaneja e seu papel social. Então, observem aí como que o enredo ele vai nos apresentando as dificuldades enfrentadas por essas mulheres no patriarcalismo e após essas mulheres perderem o homem da casa, elas assumem o papel de protagonista, embora ainda estejam dentro de uma sociedade patriarcal em que o homem se destaca. Nesse sentido, no romance, a mulher é reconhecida como tendo um papel social de suma importância, ainda que não tenha os mesmos direitos que os homens. De fato, são poucos
os personagens masculinos que povoam a narrativa e quase todos morrem, exceto o padrasto de Dora e o coveiro do cemitério. Há apenas um antagonista, que é o pai de Leonilda, que estupra e engravida a própria filha, após a trágica morte da mãe da menina, decorrente de complicações no parto. Né? Que tragédia. Aí a gente vê que é uma questão da violência doméstica contra crianças e adolescentes. E aqui, resumindo, né, trazendo aí um apanhado que realmente é importante lembrar que as representações naturalizando a inferioridade da mulher, que por muito tempo permeiam a cena literária, direcionam-se para novos caminhos e para a pluralidade de discursos e representatividade. A literatura é importante aliada na construção de padrões discursivos que corroboram e disseminam preconceitos. A narrativa contemporânea feminina cumpre o papel de decolonizar o espaço das representações. O canto da carpideira presenteia-nos, a partir de uma tessitura, uma imensa sensibilidade e lirismo. A autora, ela humaniza e, ao mesmo tempo, transcende o espaço, o campo tocantinense, em espaço metafísico e, por meio das personagens, da narrativa, trata da diversidade, da complexidade da natureza humana. Então, é um belo romance, ele apresenta aí mulheres fortes, né? E o Grande Sertão, o regionalismo, a presença de profissões que hoje, né, estão em extinção e passadas de geração em geração. Então, que a gente possa entender esse processo, responder às questões com tranquilidade. Eu espero ter ajudado. Deixo aqui o meu cheiro, o meu abraço, que você possa arrasar, acertar todas as questões dentro da prova de linguagem, ok? Então, cheiro no zóio e até mais.